dia há um recomeço, cada semana há um recomeço, cada mês há um recomeço, cada ano há um recomeço. Mas hoje vamos nos concentrar num tema maravilhoso, o regresso do Senhor Jesus. O assunto, ele é muito pertinente. A igreja precisa retornar seu foco para a segunda vinda de Cristo. Diga, eu preciso colocar o meu foco no regresso do Senhor Jesus. Este evento, queridos, em toda a Escritura, é o foco central. É o foco central. A igreja tem esquecido de dar ênfase ao regresso do Senhor Jesus. Mas há um chamado de todos os lados. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. E muitas vezes a igreja está alheia, simplesmente desconectada. Se nós temos a consciência de que o rei está voltando, este tem que ser o nosso foco. E a igreja precisa ser preparada. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. E porque não sabemos, nós precisamos estar prontos para qualquer hora. A Bíblia nos aponta como ponto central. Em Tito capítulo 2, versos 11 a 13, lemos: porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira, diga, sensata, justa, piedosa, nesta presente era, enquanto aguardamos todos juntos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A palavra está dizendo que a bendita esperança de cada um de nós é o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso grande Deus, aleluia, Ele é Deus. O foco central de todo o Novo Testamento é a expectativa desta bendita esperança. Mais uma vez repitamos, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos? O glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Outra vez, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ontem, passando pelo Face para fazer uma postagem, chamou minha atenção algo que disse, interessante sua teologia. Era um muçulmano. Aparentemente todo o auditório era de muçulmanos. E uma jovem fazia pergunta se ela ia para o céu ou se ia para o inferno. E ele insistia e perguntava, Jesus é Deus ou não? Ela disse, tenho dúvidas. E ele insistiu tanto que ela respondesse, Jesus é Deus ou não? Porque não importa se você é ou não é, depende de como. Aí ele fez uma declaração imensa sobre Jesus, que verdadeiramente ele é o profeta que nasceu da Virgem e muita coisa, mas que não era Deus. E ele foi citando os versículos impressionantemente, capítulo e versículo, onde Jesus diz que ele nem sequer fala senão o Pai, e diz que Jesus nunca declarou que era Deus. E em lado nenhum no Novo Testamento se declara que Jesus é Deus. Eis aqui, nosso grande Deus. Jesus é Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia! O próprio Evangelho de João declara, no princípio era o Verbo, a palavra que é Jesus. O verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens.
Aleluia. E a palavra tem um nome, a palavra é Deus. Esta é a esperança, não só do crente, mas de toda a criação. Lemos em Romanos 8, 21 e 24, na esperança de que também a própria natureza, as coisas, os montes, os vales, os rios, tudo quanto existe, a própria natureza criada será liberta do cativeiro. O pecado do homem escravizou todas as coisas, toda a criação. Sejam animais, sejam clima, montes, vales, a terra revolta, com maremotos, com terremotos, com vulcões, com climas opostos, com secas, com enchentes. Então toda essa criação será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra por causa do nosso pecado, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, juntos, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nesta esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode anelar por aquilo que está vendo? Tudo quanto Deus criou geme por esse dia, quando Ele restaurará toda a criação de volta ao seu propósito original. A terra entrará em equilíbrio, o clima entrará em equilíbrio, todo o planeta entrará em equilíbrio, não haverá mais feras, não haverá mais enfermidades, não haverá mais mortandade. Tudo será restaurado ao seu propósito original. Dê um aplauso ao Senhor da glória, porque esta é a nossa bendita esperança. Ele vem! Mas, quando nós vamos estudar profecias bíblicas sobre os últimos dias, nós o fazemos a partir de algumas abordagens. Primeiro, os eventos que precedem o retorno de Jesus. Diga isso. Os eventos que precedem o retorno de Jesus. Aí entra o quê? Entra a tribulação, terremotos, peste, fome, anticristo, tudo isso. Segundo, o retorno em si. O regresso de Jesus em duas fases. O regresso de Jesus para a sua igreja, que chamamos de arrebatamento, e a segunda vinda de Cristo, para Ele inaugurar na terra o seu reino milenar. E em terceiro lugar, eventos que seguem ao seu retorno, isto é, o reino que Ele vai estabelecer na terra. Então, falar de profecias bíblicas com respeito aos últimos dias, tem esses três focos. Qual deve ser o nosso foco? Nosso foco principal deve ser em Jesus e seu retorno e o que virá, isto é, o reino vindouro. Nossa energia não deve estar tão voltada para os acontecimentos, senão nós ficamos loucos. Nós vamos ficar desesperados se ficarmos apenas atentando para a multiplicidade de sinais. Não que não tenhamos que prestar atenção, mas não podemos perder de vista que o nosso foco principal deve ser Jesus e o seu retorno. Ele virá a um reino que será estabelecido. Todavia, Ele quer que prestemos atenção aos sinais dos tempos. Diga, sinais dos tempos. Em Mateus 16, Jesus fala, os fariseus e os saduceus, aproximando-se de Jesus e para o provar, pediram que eles mostrassem um sinal vindo do céu.
Então ele, Jesus, lhes respondeu: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Jesus está criticando os judeus por saberem discernir quando é verão, quando é inverno, quando é dia, quando é noite, quando chove, quando faz sol, mas olhando para o que estava acontecendo, não sabiam discernir que eles viviam nos sinais dos tempos da vinda do Messias. Israel não soube discernir e rejeitou o Messias, sofrendo as suas consequências. Jesus explica isso muito bem em Lucas 19, 41, dizendo, quando ia chegando assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Leia comigo. Porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. E hoje nós corremos, sim, o perigo de viver insensíveis e não compreender os sinais da maravilhosa oportunidade de uma visitação de Deus. Infelizmente, quando a trombeta tocar, há muitos que não vão subir. Quando a igreja for arrebatada, esse templo ficará lotado. Todos os templos ficarão lotados, porque todo mundo vai correr para os templos, porque saberá com certeza que ocorreu o arrebatamento da igreja e ficaram para trás. Prossegue Jesus, sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Agora, queridos, enquanto nós vamos abordar alguns aspectos proféticos, não tudo hoje é apenas uma introdução. Queremos trazer alguns lembretes. Primeiro, por mais que estudemos, saberemos apenas em parte. Não importa quanto conheçamos de profecias, nenhum de nós tem a última palavra. Nenhum de nós entende tudo. Deus mesmo tem deixado muitas coisas em estado nebuloso para que nos conservemos humildes. Não há lugar para estarmos enfatuados porque o conhecimento incha. Não sabemos tudo. Não temos todas as respostas. Não temos. 1 Coríntios 13, 2 diz, agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face, aleluia! Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Face a face. Diga, face a face. Lembrete 2. Temos que nos aproximar do profético com humildade. Em quantas épocas da igreja ela julgou que Jesus viria naqueles dias? Mas ele não veio. Temos que ter humildade para entender que, embora tenhamos percepções, Deus pode nos confundir. Porque a forma de Deus medir o tempo não é a nossa.
E em terceiro lugar, outro lembrete, aproximemo-nos do profético com a motivação correta. Por que queremos saber sobre os sinais dos tempos? Por que queremos saber escatologia? Apenas para especular, para ficar discutindo se eu sou pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Quanta gente fica brigando por um ponto de vista doutrinário. A igreja vai subir antes da grande tribulação. A igreja vai subir no meio da tribulação. A igreja vai subir depois da tribulação. Aí vem o outro, não vai haver milênio. Nós já vivemos o milênio de Cristo. Enfim, não vamos buscar aprofundar-nos no que está ocorrendo com o olho da Bíblia e o outro na história, para criar confusão, para acharmos melhores, ou simplesmente para dizer, Jesus Cristo está voltando e eu não vou mais fazer nada. Certamente esse não é o nosso objetivo nesta série, pelo contrário. Vamos ver qual a nossa motivação. Primeiro, o maior temor a Yahvé. Queremos tomar consciência dos sinais da proximidade da sua vinda e que isto desperte dentro de nós o maior temor a Yahvé, porque o temor a Yahvé é que é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, maior santidade. Maior santidade, sede santos porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá a Yahvé, queridos. Há um chamado profético a que a igreja entre em profundo arrependimento, preparando-se para o regresso de Jesus, vivendo em santidade. Em terceiro lugar, o maior envolvimento em sua obra de proclamação do Evangelho. Eu não posso chegar de mãos vazias. Ser cristão é ser a reprodução de Cristo primeiro no caráter. Isto fala da santidade, mas segundo da missão, isso fala de uma vida envolvida na busca e salvação do perdido. Queremos entender os acontecimentos proféticos para que possamos aproveitar a oportunidade. Esta quarta coisa que queremos destacar. Os acontecimentos mundiais estão deixando as pessoas em pânico. Que oportunidade linda temos. Queridos, o mundo está em pânico. O mundo está em pânico. Todos esperam uma quebreira econômica sem precedentes na história. A Europa está preocupada com o avanço do islamismo radical, do ISIS. Síria, Iraque, ainda aqui no Brasil, esta semana saiu a notícia do que se encontrou de movimento para recrutar jovens para este movimento diabólico de matar as pessoas, de degolar. Há uma preocupação mundial aqui agora, esta semana, creio que ontem ou anteontem, uma notícia. Foi apreendido um navio uruguaio, levando carregamento de armas para este grupo radical, o ISIS. Não saíam as armas de lá, mas o país tem necessidade de saber o que está acontecendo. Então existe um medo, existe um temor, e esta é a nossa maior oportunidade para levar segurança, para transmitir a bendita esperança do regresso glorioso do Senhor Jesus. E se na realidade juízo está vindo sobre a terra, e está, no próximo sábado estaremos falando. Teremos um culto que ninguém pode perder, sábado à noite, ao pôr do sol, começa o dia 29 de Elul, que é exatamente quando se encerra o grande Shemitah, isto é, o 7º período de 7 anos que desembocará no jubileu. E o Shemitah, ele é o dia de remissão de dívidas, cancelamento de dívidas, e também pode ser de juízo e de grande abalo. No meio de tudo isso, nós, Igreja de Jesus Cristo, nós, noiva do Cordeiro,
temos a oportunidade de ir a este mundo em trevas e levar a luz, de ir aos desesperançados e levar esperança, ir aos perdidos e levar a redenção. Pouco tempo nos resta. Pouco tempo nos resta. Acorda, igreja, desperta, o mundo jaz no maligno e nós temos que nos levantar, anunciando que o Rei está voltando, mas antes que ele chegue, ainda é tempo de graça, ainda é tempo de salvação. Eis aqui o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, e nós somos os proclamadores desta boa nova antes que ele venha. Portanto, ao olharmos para tudo isso, e voltamos a Tito capítulo 2, mas desta vez na versão amplificada, qual deve ser a nossa atitude? Tito deixa claro, Paulo deixa claro na carta a Tito, porque a graça de Deus, seu favor imerecido e bênção, apareceu para a libertação do pecado. Diga, fui liberto do pecado. E a salvação eterna para toda a humanidade. Aleluia! A graça veio para nos libertar do pecado e trazer redenção a toda a humanidade que crê. Ela, graça, nos tem treinado para rejeitar e renunciar. E falo hoje à igreja, querido, se você não tem se deixado treinar pela graça, este é o momento de parar, refletir os seus caminhos, para nesta caminhada no pecado e na indiferença, para deixar-se ser discipulado pela graça divina, ser instruído, ser formado, porque a graça vem para nos treinar. Diga, treinar. Não é um conhecimento intelectual. Treinamento fala de habilitar-nos para fazer algo, e a graça vem para nos habilitar a que rejeitar em primeiro lugar. E uma vez rejeitando, renunciar. Número 1, a impiedade. Diga, eu rejeito e renuncio toda forma de impiedade, que é a irreligião, imundano, apaixonado desejo, impulsos, instintos, desejos da carne. A graça nos habilita a rejeitar os apelos da carne, os instintos animalescos que se encontram na carne, para viver como? Número 1, de forma discreta. Diga, discreta. Discrição. A marca da pessoa humilde, simples, que não quer estar aparecendo, que não quer estar chamando atenção para si. Nós vivemos dias em que há muitos holofotes, vivemos dias em que há muitos shows, que há muita gente chamando atenção para si. Não, a igreja só tem um centro, Jesus. Todo o foco é Jesus. E a graça veio para que nós vivamos de uma forma simples, discreta. Segundo, temperante, autocontrolado. Isto é, uma pessoa que tem domínio sobre o que pensa, domínio sobre as emoções, domínio sobre a vontade. Uma pessoa que não é movida por impulsos, que não fala a primeira coisa que vem na cabeça. Tem autodomínio, controla-se a si mesmo, reta. A retidão fala de andar de acordo com a palavra de Deus, em santidade, devota. A devoção fala deste amor apaixonado pelo nosso noivo, pelo nosso Redentor. Você tem paixão? Você está apaixonado por Jesus? Tem paixão pela sua presença? Seu coração arde de desejo de que Ele volte? Aguardando
Diga, aguardando. Enquanto assim vivemos, temos uma expectativa no nosso coração, aguardando e esperando o cumprimento, a realização de nossa bem-aventurada esperança. Aleluia, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o Messias e ungido. Que tal dar um forte aplauso a esse Senhor? Essa é a bendita esperança. Posto isto, a pergunta de Isaías 21:11. Guarda, a que hora estamos da noite? Há 2000 anos Jesus veio à terra. E há muitos que já dizem, onde está a sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, Ele não virá. Acho que como nunca na história da igreja, podemos hoje parar e perguntar, guarda, a que hora estamos da noite? Recentemente, até adiantar o relógio do planeta, né? A Terra não aguenta mais. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, escreveu algo que eu achei muito lindo e coloquei aqui. Guarda, a que hora estamos da noite? Quais estrelas são visíveis? Quais promessas preciosas são aplicáveis ao nosso caso? Tu soas o alarme, também nos dás o consolo. Cristo, a estrela polar, está sempre no mesmo lugar. E todas as estrelas estão seguras na sua mão direita. Mas guarda, quando vem amanhã, o noivo se demora, não há sinais de sua vinda, como o sol da justiça. Ainda que não se levantou a estrela da manhã, como garantia do amanhecer, quando surgirá o dia e fugirão as trevas? Ó Jesus! Se não vens neste dia a igreja que te espera, vem Espírito ao meu coração saudoso e faz-o cantar de alegria. Toda a terra está alegre e fulgurante com o frescor da manhã, mas meu coração está frio, escuro e triste. Sol de minha alma, deixa-me ver a tua aurora. Vem, Jesus, Senhor, vem depressa, conforme a tua palavra. Será que você pode fazer coro com Spurgeon? Ó sol de minha alma, deixa-me ver tua aurora. Vem, Jesus, vem, Senhor, vem depressa. Tenho saudades de ti, tenho saudades da glória. Ele partiu, está desfrutando da glória. Mas olhemos para os sinais. O que você está vendo é uma superlua, por sinal a última, em Paranaguá. Vivemos a época das superluas, sinais. Precisamos entender algo. Tempos determinados. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, lemos: E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e sejam eles para sinais e estações. Diga, moed. É a palavra hebraico para estações. E para dias e anos. O texto está dizendo que Deus colocou nos céus sol, lua, estrelas, o firmamento para que servisse
de sinais e moed, para dias, para anos, para um calendário, para tempos determinados. O calendário de Israel é um calendário lunar. O dia no calendário hebraico começa ao pôr do sol, conforme Deus determinou. Sol e lua para marcar dia, para marcar noite. A cada 19 anos há um ajuste para que não fique distante do calendário gregoriano e, além disso, para que a primeira festa, que é a Páscoa, não saia da primavera. Então há um ajuste. Então há anos em que há 13 meses. Então o calendário, ele tanto é lunar com um ajuste solar. O nosso calendário é o gregoriano, é o solar. Porque estamos dizendo isso para você entender que quando vamos tratar de profecias e de sinais e de tempos, não é o nosso calendário, é o calendário hebraico. Então, por exemplo, uma data hoje são 6 de setembro. No próximo ano, não vai ser o mesmo dia no calendário hebraico. Por isso, às vezes, as festas caem um pouco, elas começam no nosso calendário, ou abril ou março. E as de outono, ou setembro ou outubro. Ok? Porque é um calendário solar. Usaremos os calendários hebraicos, porque eles estão baseados nos tempos determinados. Diga, tempos determinados. Moed. O que é moed? Aqui está a definição desta palavrinha, que está traduzida em Gênesis por estações. Moed é um compromisso, uma agenda. Ou seja, um tempo fixo, um tempo agendado, um tempo estabelecido, uma estação do ano, ou um sinal, como que nomeado antemão. Então, sinal, tempo, agendamento, é tudo isso. E é interessante pularmos agora para Levítico 23, onde temos a descrição das festas de Yahvé, que são todas elas festas proféticas. Então Yahvé falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas fixas, leia a palavra, moed, estão vendo? Moed. O firmamento, sol e lua foram estabelecidos para sinais e moed. Deus tem moed. Isto é, Deus tem agendamentos com seu povo. Deus tem agenda. Deus marcou uma agenda com você. Amém. Tempos determinados, épocas determinadas de encontro com seu povo. São tempos de encontro, em que Deus agenda. Então Ele usa o sol, a lua, para agendar. O calendário hebraico, portanto, é um calendário bíblico linkado às festas fixas de Yahvé, Moed, que proclamareis, prosseguindo, são as minhas santas assembleias. De quem são as assembleias? De Yahvé. Estas são as minhas. Eu pensei que as festas eram dos judeus. Não, são festas de Yahvé. São festas de Yahvé. São para nós. No versículo 4 diz, são estas as festas fixas. Diga, fixas. Moed de Yahvé. Santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E é por isso que já estamos proclamando tabernáculos. Posso ouvir um amém nessa casa? Está todo mundo tão compenetrado, não? Diga, eu estou tentando entender. Queridos, Jesus garantiu que voltará.
Diga, todo olho verá. Ele garantiu que vai voltar. Em Atos 1:11 lemos: homens galileus, porque estáis contemplando as alturas, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então vamos ficar olhando para cima, vamos tirar os olhos daqui da terra, vamos tirar os olhos daquilo que chama a nossa atenção, vamos tirar os olhos daquilo que nos distrai, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para cima, porque assim como ele foi tomado da terra, um dia ele há de retornar ao som da última trombeta. E em Apocalipse capítulo 1, verso 7, lemos: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Mas nós não precisamos nos lamentar, porque esta é a nossa bendita esperança. Nós vivemos cada dia nesta esperança. E Apocalipse 22, versos 11 e 12: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Aleluia! Porque cremos que este dia está às portas. São muitos os profetas de Deus e há ministérios levantados para pregar especificamente sobre isso. Sinais, voltamos à nossa superlua com os sinais. Temos ouvido nos últimos tempos falar sobre as tétrades. Ali tem as luas sangrentas. Ok? Tétrade, que palavra é essa? Tétrade é o nome que se dá a 4 eclipses lunares seguidos. Há muitos eclipses, mas esse fenômeno de 4 seguidos é raro. Ok? É raro ter 4 seguidos. E a curiosidade dessas tétrades é que elas ocorrem em um ano e no seguinte. Estamos agora, no dia de tabernáculos, quando começarmos a festa de tabernáculos, daqui a 2 domingos, será a última lua sangrenta desta tétrade. E acho que esse ano foi maravilhoso, né, pastor Célio? Que tudo cai no domingo, né? Tá ótimo, vai cair tudo no domingo, né? Todo mundo já vai estar congregado, e assim vamos aproveitar para ministrar as nossas igrejas e a quem quiser, para entender os tempos que estamos vivendo. Então, essa última tétrade, 15/4, primeiro dia da Páscoa. A segunda foi no dia 8 de outubro. Veja, tabernáculos caiu em outubro, ano passado. No primeiro dia da festa de tabernáculos. Este ano, no primeiro dia da Páscoa e, finalmente, no primeiro dia de tabernáculos. E vocês estão vendo que cada eclipse lunar, ele está caindo no primeiro dia de uma das festas. A primeira, que é a Páscoa, que é a primeira festa do bloco que já se cumpriu. E depois a primeira de tabernáculos, que é a última festa das 7 festas de Yahvé. Então é curioso verificar isso. E são estas coisas que começam a chamar a nossa atenção. Queridos, Deus falou ao profeta Daniel: sela a palavra, fecha, sela até o tempo do fim. Na versão amplificada da Bíblia diz assim:
muitos correrão de uma parte para outra através do livro da profecia. E o conhecimento dos mistérios de Deus, conforme revelados aos seus profetas, crescerá grandissimamente. Geralmente o povo pensa nisso, a ciência se multiplicará, pensando apenas na ciência. Não é o texto, o que o texto quer dizer. Na realidade, o texto está dizendo, fecha, encerra. E muitos vão pesquisar a palavra profética. E o conhecimento destes mistérios, diga mistério, vai crescer. Queridos, nos últimos 40 anos, mais conhecimento profético explodiu na igreja do que em 2 milênios. Então, de repente, Deus está levantando pessoas para entender, por exemplo, quem foi que de repente fez esses links? Um pastor que busca restaurar as raízes hebraicas na igreja. Mark Biltz. Ele vendo as tetas, de repente ele, deixa eu ver quando vai ser no calendário hebraico, já que ele lida muito com o calendário hebraico. De repente, uau! Uau! Porque a NASA anuncia. Lá no site da NASA você vai encontrar todos os eclipses lunares, solares, todas as tetas estão lá. Ninguém inventou, ninguém criou, estão lá. O que ele fez foi só buscar no calendário hebraico e ficou admirado. Ele conversou com John Hagee e perguntou se ele já havia feito um estudo profético sobre estas coisas. Ele disse que não, e John Hagee começou a pesquisar. Então vamos ver quais foram as outras tétrades e vamos conferir no calendário hebraico. Uau, que susto! Descobriram o quê? Há um padrão, diga padrão. Há um padrão. Deus trabalha, e quando nós começamos a conhecer os padrões de Deus, nós não seremos apanhados de surpresa. Deus tem um modo de agir. Deus tem um padrão para agir. Agora, dentro desse período das tétrades, temos 2 eclipses solares. 2 eclipses solares. O primeiro já aconteceu. Foi no dia 20 de março. Que dia? Também está no calendário hebraico. O primeiro dia de Nissan. O que é o primeiro dia de Nissan? O início do ano religioso. Deus disse que Nissan seria o começo. Israel tem 2 calendários. Um calendário religioso que começa em 1º de Nissan. E o segundo, que é o calendário civil, que começa na festa das trombetas. Esse calendário os judeus inventaram, tá bom? Chamam até de Rosh Hashanah, que é cabeça do ano. Isso é invenção. A Bíblia chama festa das trombetas, tá? Yom Teruah. Biblicamente, Deus só disse, começa agora. Quando o povo sai do Egito, vem o êxodo, Deus diz, é o começo. Então, veja, o eclipse solar ocorreu no primeiro dia de Nissan, no início. E o próximo, veja quando vai ocorrer. No dia 29 de Elul, no fim do grande Shemitah. Véspera de Yom Teruah, trombetas. Ora, olhando para trás, vamos agora da direita fazer como se lê os judeus, da direita para a esquerda. 2014, 2015, tivemos a tétrade. Voltaram, 1967, 1968, houve outra. Voltando, 1949, 1950, outra. Voltando uma 500 anos antes, 1493 e 1494. Todas elas, primeira festa, primeiro dia de Páscoa, primeiro dia de Tabernáculos. Se você olha aqui, rapidinho, não quero me deter, porque estou passando por cima. Qual é a ligação com Israel? Se a gente olha agora da esquerda,
1492, os judeus foram expulsos da Espanha. Logo a seguir, houve uma tétrade. 49, 50 é logo a seguir o renascimento de Israel, depois do Holocausto. 67, 68 é exatamente quando Jerusalém é tomada. E agora? Perguntas, só pergunta. Guerra vindo para Israel? Todos estão anunciando que a guerra está chegando. Há rabinos anunciando que a guerra para Israel está chegando. Comentaristas políticos estão anunciando que a guerra está chegando. Profetas estão anunciando que guerra está chegando para Israel. Juízo das nações? Início da grande tribulação? O dia do Senhor? O Messias? São apenas perguntas. Para Mark Biltz, ele diz: isto obriga os cristãos a reconhecer os dias de festas judaicas como importantes. Para quê? Para que estejamos atentos, porque certamente Jesus voltará nas festas bíblicas. Certamente o arrebatamento da igreja se dará, porque há um padrão. O cordeiro é imolado na Páscoa. Falarei disso lá adiante. Vamos deixar cada coisa para o seu tempo. Mas vamos demonstrar aqui para vocês que tudo está linkado às festas. Segundo, isto ajuda as pessoas em todos os lugares a entenderem que o calendário de Deus é o calendário judaico. Isto deve incentivar as pessoas em todos os lugares a se acertarem com Deus. Eu acho que aqui está o ponto mais importante. Devemos nos acertar com Deus. Querido, hoje, não espere para amanhã, emende a sua vida. Se em alguma área da sua vida você está fora da vontade de Deus, eu apelo, emende-se hoje com Deus, não deixe para amanhã, resolva a situação, arrependa-se hoje, corrija os seus caminhos hoje, agora. Nós estamos no meio de sinais proféticos. A quantidade de sinais deste ano é sem precedentes na história. Os acontecimentos deste mês de setembro são coisas que nunca aconteceram. Eu vou coletando, eu vou pegando e armazenando. Esta semana saiu lá, pela primeira vez, 3 furacões ao mesmo tempo. Uau! Aí você começa, pela primeira vez isso, pela primeira vez aquilo. Jesus está voltando! Jesus está voltando! E aí você pode ver, novamente voltamos à imagem da tétrade com o eclipse solar. Queremos chamar a atenção agora para este eclipse, 20 de março de 2015. 20 de março. Quem sabe onde a gente estava? Eu estava em Israel. Eu estava em Israel. 20 de março de 2015, queridos. O novo ano bíblico. E o que é importante sobre isso? Este eclipse solar total foi muito mais raro do que as luas sangrentas. E aqui entra outro pesquisador. Esse judeu é um judeu. Bob Odell. Ele ouviu falar, suas irmãs falaram, você ouviu falar do livro As Luas Sangrentas? Você ouviu as pregações de Ohag? E ele não estava muito interessado, mas terminou ouvindo. E resolveu fazer uma pesquisa, e andou, e virou, e mexeu, e fez cálculos, olhando para a Bíblia. E existe uma data que é muito controversa. Em que ano se deu o Êxodo? Em que ano se deu o Êxodo? E Bob Odell, nas suas pesquisas, ele vai chegar a
ele analisa as tétrades anteriores àquelas que Mark tinha listado desde a expulsão dos judeus da Espanha. Mas ele se deteve aqui. Ele se deteve neste eclipse e descobriu logo que, para ele, isto aqui era mais curioso do que as luas sangrentas. Porque há tantas luas sangrentas, apesar desse fenômeno das festas, Deus está falando alguma coisa para os judeus, para o mundo. Por que que é tão fora? Por quê? Esse eclipse terminou seu caminho na Terra, no Polo Norte. E para que isso ocorra, um eclipse lá, chegando ali, pode ocorrer a cada 300 anos. Mas há algumas curiosidades. O eclipse total, no Polo Norte, às 10h19. Isso ocorreu no dia 1º de Nissan. O 1º de Nissan começou às 15h50. Terceira coisa, era o início da primavera. Que eclipse é esse que vai parar no Polo Norte? No 1º de Nissan, que é o ano novo, e no início da primavera. 20 de março. 3 coisas coincidem com esse eclipse solar. Quão raro é esse fenômeno? Quão raro é ter um eclipse que termina no Polo Norte, no dia 1º de Nissan e no início da primavera. Aqui está, esse é o Polo Norte, a imagem do Polo Norte. O eclipse solar, total 2 minutos, 1º dia da primavera. Provavelmente pela primeira vez em 100.000 anos. A probabilidade disso ocorrer são 100.000 anos. Isso quer dizer o quê? Que esse fenômeno ocorreu pela primeira vez no dia em que Israel começa o seu novo ano. Há um sinal nos céus, que certamente nunca mais acontecerá. Temos que esperar 100.000 anos e a terra não aguenta. Diga, sinais dos céus. O que temos que buscar saber? O que é que Deus está falando? Não sei, mas que Deus está falando. Deus está dizendo, acordem as nações, acorde a igreja, o rei está voltando. Ainda que eu não possa entender tudo, ainda que eu não possa definir tudo, há sinais. E aquilo que Jesus disse aos judeus quando esteve aqui, vocês sabem saber quando é verão, quando é inverno, não sabem discernir os sinais dos tempos. Coisas raras estão acontecendo. Agora teremos o próximo eclipse lunar, 28 de setembro. Será um eclipse lunar total. Será visível no Pacífico, nas Américas, na Europa, na África, no Oeste e na Ásia. Em Jerusalém vai começar às 3 horas da manhã. Então não vai ser visto, né? O pico será às 5h47 e o término às 8h22. Nesta região, pode avançar, nesta região do mundo estará havendo o próximo eclipse. Pode avançar mais ao outro. Ok. Pode avançar. Agora, queridos, quais as tétrades anteriores? Bob Odell descobriu o quê? Que houve várias tétrades, e uma delas em 1579 a.C. a 1500, aqui é o contrário, viu? Antes de Cristo começa com o ano mais elevado, 1579, 1578.
Qual é a conclusão dele? O Êxodo caiu exatamente em uma das luas sangrentas de uma única tétrade em um período de 1000 anos. E a partir daí, ele descobriu ocorrências interessantes. Seria o Êxodo e a outorga da Torá, da Bíblia, 1579 a.C., a outra tetra de 1058 a 1057, tempo dos Salmos e de Davi. Depois você vê, caminha quase 1000 anos. 162 é quando escreve o Mishnah, o Talmud. Depois vira para 860, já depois de Cristo, é o livro de oração. 1428, 29, surge a imprensa com Gutenberg. 49, 50, além do nascimento de Israel, nós temos a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E aí, prosseguindo as últimas que já vimos, expulsão dos judeus da Espanha, independência de Israel, conquista de Jerusalém, e agora, o que será? Bem, queridos, queremos destacar algo. A quem estas tétrades estão falando? Ao longo do tempo, eu não tive tempo de escrever sobre o assunto, eu quis muito escrever porque eu via muitas coisas. O povo especulando, Jesus vai voltar, vai não sei o quê, na última tétrade. E até mesmo John Hagee traz de uma forma contundente o texto que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, olhando para isso como cumprimento de Joel. Mas hoje, de passagem, eu gostaria de dizer algo. Analisando tudo, à luz da história, não podemos dizer que a tétrade deste ano é um prenúncio do regresso de Cristo, nem da tribulação. E não podemos dizer que estes eclipses são o cumprimento da profecia de Joel. Por quê? Porque são muitas as tétradas. O sol escurecerá, a lua dará sua lua, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Houve muitas tétradas. São eclipses, são sinais. Para Bob, ele chegou à conclusão, estudando tudo aquilo, que na realidade as tétrades vêm trazer consolo para Israel. Primeiro, um testemunho para os judeus. Porque vejam, quando analisamos as tétrades dentro da história e os ocorridos em Israel, vamos pensar, por exemplo, de 1493. A expulsão foi em 92. Portanto, não podia ser o anúncio de um juízo. Mas Deus cuidou do seu povo expulso. Levantou Cristóvão Colombo, que descobriu a América, que se tornou refúgio para o povo judeu. Vamos olhar para 1948 e 49. O Holocausto foi antes. Somente de 67 foi exatamente na data. E ele chega à conclusão de que Deus está dando um testemunho do seu cuidado para com o seu povo, porque mesmo no meio da guerra, Deus interveio. Amém? Em cada fase da história, não importa o que tenha acontecido, Deus veio e trouxe libertação para o seu povo. Segundo, a demonstração da bondade de Deus. Terceiro, a demonstração da aliança de Deus. E em quarto lugar, queridos, queremos dizer, estas tétrades são destinadas a você e a mim, assim como Deus estampa nos céus sinais para com o povo da aliança. Nós sabemos que como Deus é fiel para com a casa de Israel, Ele é fiel para conosco, filhos da nova aliança. Possa haver um amém? Aplauda ao Senhor. E diante disso, Bob Odile resolveu chamar as luas sangrentas de luas de ouro. Luas de ouro.
Por quê? Porque as tétrades trazem uma assinatura divina. São chamadas luas de ouro. O nome sangrento, quem deu na realidade foi John Hagee e pegou luas de sangue, né? Mas na realidade são eclipses, que pode dizer porque fica da cor de sangue. Mas eu procurei alguma foto de eclipse que te parecesse mais com ouro do que com sangue. Encontrei. Aqui, elas trazem a assinatura divina. Diga, eu olho para os céus, vejo os sinais do cuidado de Deus para com a casa de Israel. Porque, queridos, se há um sinal que tem que acontecer antes que Jesus voltasse, é o retorno de Israel. Isso já aconteceu. E Deus está demonstrando o seu favor. E essas tétrades ocorrendo nos dias das festas estão proclamando a bondade de Deus para com o seu povo. Amém. Não, queridos, no dia que chegar aí a última lua de sangue, o mundo não vai acabar por causa disso. Jesus pode voltar? Pode. Mas desconfio que se a igreja não for arrebatada em trombetas, ele não voltará em tabernáculos. Se Deus seguir o padrão, será no jubileu. Se não for nesse, será no outro. Mas queremos dizer, não podemos ficar especulando, mas temos que saber que há sinais e nós vamos nos endireitar com Deus, vamos consertar a nossa vida. Deus não tem que fazer as coisas porque Ele fez uma vez, Ele não tem que repetir, mas estejamos atentos. E quis colocar isso aqui para que ninguém tenha dúvida, as tétrades não são cumprimento de Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. Não, não são. Porque senão já teria se cumprido quantas vezes? São eclipses. Eu acredito que quando for Joel, meu filho, o negócio vai ser muito sério. Se você ler os outros textos em Apocalipse, então apenas para deixar a igreja realmente tranquila, mas elas chamam nossa atenção para algo que Deus quer falar. É o relógio de Deus e devemos prestar atenção aos ponteiros deste relógio. E aqui esse próximo slide apresenta o quadro das luas de ouro e os dois eclipses e a última coisa, jubileu proclamado, porque este ano é chamado ano de Shemitah, o grande Shemitah. Em Israel, a cada 7 anos, a terra tinha que descansar, isso se chama o ano do Shemitah. Eu preguei sobre isso aqui, aleluia. Portanto, meus queridos, Lucas 21, 28 diz, eu gostaria que você ficasse de pé e lesse comigo. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Não olhe para Brasília, não olhe para Washington, não olhe para Paris, não olhe para Moscou. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Juntos, eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. Novamente, eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Então, igreja, todo mundo a uma só voz, com paixão, com verdadeira intensidade, vamos ler. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouvir, diga, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouvir, diga, vem. E todos gritam, Maranata.
De novo, Maranata. O que significa isto? Ora vem, Senhor Jesus. 7 vezes Maranata. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Levante as suas mãos para o Pai nesta hora. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos corações estão incendiados de paixão por Ti, por Jesus Cristo, pela nossa bendita esperança, e queremos nesta hora proclamar mais uma vez que cremos em Ti, que esperamos a Tua vinda. Ora vem, Senhor Jesus, que desça sobre nós um batismo de paixão. Oh, eis aqui, oferta de nós mesmos, com a nossa adoração, porque Teu reino, o poder e a glória. Dê um grito de glória a Deus e uma forte salva de palmas.